Estimados amigos, camaradas, uma forte saudação a todos os presentes, a todos os que connosco estão neste projeto democrático e unitário da CDU, neste espaço de participação e realização ao serviço das populações. Uma saudação especial para o camarada Botelho Agulhas, primeiro candidato da CDU à Assembleia Municipal, pelo justo reconhecimento que o meu partido, mas também a população de Faro, dá a alguém que ao longo de tantos anos deu o melhor de si na defesa dos direitos e aspirações destas populações, com a sua capacidade, seriedade e combatividade que muito nos honra. Uma particular saudação também para o primeiro candidato da lista da CDU à Câmara Municipal, o meu camarada António Mendonça, atual vereador, homem com uma vasta experiência autárquica, com um percurso profissional e associativo que é valorizado pelos que aqui vivem e moram e que justamente assume a disponibilidade de levar ainda mais longe a força e a intervenção da CDU, seja na Câmara Municipal de Faro, seja no conjunto do Conselho. Saudação extensiva aos candidatos à presidência das Uniões de Freguesias de Conceição e Estói, Brasão Costa, e da Sé e São Pedro, Rui Ribeiro, da Freguesia de Montenegro, Catarina Martins, e da Freguesia de Santa Bárbara de Neche e o seu atual presidente, Sérgio Martins. Temos candidatos com provas dadas, com experiência e capacidade de realização, conhecedores da realidade, dos problemas e dos desafios que se colocam ao desenvolvimento deste Conselho, e temos um projeto distintivo, o reconhecido projeto da CDU, assente no trabalho, na honestidade e na competência, como solução e proposta alternativa à gestão do PS, PSD e CDS-PP. Temos, pois, boas razões para partir com confiança para esta batalha eleitoral, que terá o seu desfecho no próximo dia 1 de outubro. Amigos e camaradas, aqui estamos neste comício da CDU em Faro, capital da região Algarvia, concelho onde a CDU assume as mais diversas responsabilidades autárquicas, seja na variação da Câmara Municipal, seja enquanto terceira força na Assembleia Municipal, seja no conjunto das Assembleias de Freguesia, seja ainda na presidência da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Neche. Um município gerido ao longo de mais de 40 anos, quer pelo PS, quer pelo PSD, que detém a atual maioria. Uma Câmara que nas últimas eleições autárquicas teve como grande novidade a perda da maioria absoluta do PSD-CDS e a recuperação pela CDU de um vereador, facto esse que contribuiu para limitar as opções negativas que a política direita foi construindo. Não será segredo para ninguém se daqui dissermos que foi com o PCP e a CDU que as populações da Ria Formosa puderam contar contra a política de expulsão que está em curso, contra as demolições das casas, contra as interdições à atividade produtiva. Nesta importante batalha política que levou, inclusivamente, o secretário-geral do PCP a visitar a Ilha da Colatra em fevereiro deste ano, o PCP e a CDU só tiveram uma cara. Aquilo que dissemos antes das eleições foi aquilo que dissemos depois nas eleições legislativas de 2015. Aquilo que foi afirmado pelos autarcas da CDU no Algarve foi o mesmo que os deputados do PCP afirmaram na Assembleia da República. Um percurso de coerência, solidariedade e sincera disponibilidade para intervir neste processo. E para aqueles que foram duvidando, e até para os que se deixaram enganar,
em torno de supostas preocupações ambientais e de segurança que estariam por detrás das demolições, daqui queremos dizer que a vida está a dar e dará razão ao PCP. Ainda esta semana ficamos a saber, por via de uma pergunta ao governo do meu camarada Paulo Sá, que as demolições das habitações são apenas para os pobres, pois os mesmos critérios já não se aplicam, por exemplo, na Praia da Galé, aqui ao lado, cujo atual governo não tem qualquer problema em permitir a construção de habitações de luxo. Não tínhamos dúvidas que os grandes interesses económicos olham para a Ria Formosa como uma importante oportunidade de negócio na qual as populações, do ponto de vista deles, só atrapalham. Mas para o PCP e a CDU, a Ria Formosa, as suas paisagens, a sua biodiversidade, o seu potencial produtivo só poderá ser garantido respeitando o direito a viver e a produzir daqueles que ao longo das gerações foram consolidando a presença humana nestes territórios. É esse o nosso compromisso. Mas não foi apenas isso só. A Ria Formosa que mobilizou as atenções e a intervenção do meu partido nestes 4 anos de mandato autárquico. Foi com o PCP e a CDU que as populações puderam contar na luta contra as portagens na Via do Infante, pela requalificação da Estrada Nacional 125, estrada que está hoje transformada num calvário para as populações algarvias e para aqueles que a visitam. Por muito que custa aos acionistas da concessionária da Via do Infante, por muito que se possa defraudar aqueles que ao longo dos anos inviabilizaram o fim das portagens, recusando na Assembleia da República por mais de uma dezena de vezes propostas contra as portagens, a verdade é só uma. Os problemas da Estrada Nacional 125, o direito à mobilidade por parte das populações, apenas será alcançado quando acabarem as portagens no Algarve. Sim, somos uma força que não se resigna face às injustiças e às desigualdades, que afirma com confiança que é possível uma política diferente. Uma força que tem um projeto autárquico, distinto de todos os outros, que faz da participação popular e da proximidade às populações o eixo fundamental do seu estilo de exercício de poder, assente numa política de verdade e de transparência. Uma força cujo cartão de apresentação é o trabalho realizado ao serviço das populações, é o cumprimento das promessas feitas, é a defesa dos serviços públicos, a resposta aos direitos de quem trabalha. A primeira autarquia algarvia a repor as 35 horas de trabalho que o governo PSD-CDS tinham retirado, impondo o trabalho forçado e não pago, foi a Câmara de Silves, gerida pela CDU. Um direito que ainda hoje está por cumprir neste município, pois os trabalhadores da empresa municipal Fagar, que foi parcialmente privatizada, continuam a cumprir as 40 horas. Esse compromisso com os direitos dos trabalhadores, por parte da CDU, é uma prática e é uma realidade. E é por isso que daqui queremos valorizar o facto de ser também o município CDU, novamente a Câmara Municipal de Silves, aquela que, em primeiro lugar no Algarve, assumiu o compromisso de repor os 25 dias de férias aos trabalhadores que haviam sido retirados no período da Troika. Foi na CDU que o poder local encontrou a força de resistência à ofensiva que o governo PSD-CDS desencadeou. É e será na CDU que o poder local democrático encontrará o fator mais decisivo e coerente para o dignificar e fortalecer. É preciso, neste quadro, acabar com as limitações financeiras e administrativas a que as autarquias têm estado sujeitas nestes últimos anos.
Não podemos aceitar que se continue a confundir transferências de responsabilidades com passagem de encargos, como pretende também hoje o PS com as suas propostas. É preciso uma outra política que, a pretexto das opções, não seja, como aqui em Faro, o do agravamento dos preços e tarifas municipais, o da privatização de serviços para a concessão da utilização do espaço público, o da degradação dos direitos dos trabalhadores. Tal como não podemos aceitar as falsas soluções de descentralização que recusam a instituição das regiões administrativas. As regiões administrativas, como propõe o PCP, são um imperativo para criar condições para uma política de desenvolvimento regional com a ativa participação das autarquias, dos agentes económicos e sociais. E é por isso também que dar mais força à CDU é sempre a melhor alternativa para a defesa dos interesses das populações, para fazer avançar propostas necessárias ao desenvolvimento de cada freguesia, de cada concelho, de cada região. Amigos e camaradas, temos afirmado que as próximas eleições autárquicas constituem uma batalha política de grande importância pelo que representam no plano local, mas também pelo que podem contribuir para dar força à luta que travamos nesta nova fase da vida política nacional, para defender, repor e conquistar direitos e rendimentos e para afirmar a alternativa patriótica e de esquerda que o país precisa. Nestes últimos tempos, os portugueses puderam verificar quão importante é ter esta força consequente de que fazem parte, nomeadamente, o PCP, o Partido Ecologista aos Verdes, para fazer avançar a política de recuperação, reposição e conquista de direitos retirados aos trabalhadores e ao povo nos últimos anos. Quão importante foi a alteração verificada na Assembleia da República, na sequência das últimas legislativas, para impedir a reprodução de soluções políticas, do corte e mais corte na vida dos trabalhadores e do povo, nas medidas de empobrecimento, através das medidas de massacre das populações. Sabemos isso, mas sabemos também que não está derrotada a política direita nas suas opções fundamentais, e isso não podemos esquecer. Não podemos esquecer que para o caminho que precisamos de fazer com novos avanços e conquista de direitos e rendimentos, mesmo que limitados, e levar o país para a frente com mais desenvolvimento, mais trabalho com direitos, mais repartição da riqueza criada, é precisa esta força cada vez mais forte, com mais força para puxar pelos interesses dos trabalhadores e do povo. Só não vê quem não quiser ver. Muito do que se tem conseguido em matéria de direitos e rendimentos vai para além do que o PS admitia no seu programa eleitoral e no seu programa de governo. Ter a consciência disso é compreender que para se darem novos, mas substanciais passos na solução dos problemas de fundo do país, é preciso dar mais força ao PCP, à CDU, à luta do nosso povo e necessariamente a ruptura dos compromissos do governo do PS com os interesses do capital monopolista e com a submissão às imposições da União Europeia. Dizemos isto e não subestimamos nem desvalorizamos os avanços conseguidos na solução dos problemas urgentes, na recuperação das condições de vida, de direitos e rendimentos dos trabalhadores e do povo. Lutamos e lutamos para que assim fosse, para que assim seja. Foi com o nosso decisivo contributo que se conseguiram. É com a nossa iniciativa e proposta que outras medidas estão aí também em concretização. O abono de família já em curso, o aumento das reformas e das pensões, que foi agora regulamentado e será aplicado em agosto, abrangendo cerca de 2 milhões de reformados e pensionistas. Está aquém do necessário da nossa proposta, mas só foi devido à persistência do PCP que se conseguiu este aumento das reformas e das pensões. Dissemos que era preciso repor rendimentos e direitos para iniciar a recuperação da economia e fazer crescer o país, e a realidade aí está a comprová-la. Dissemos que não era a cortar salários,
Não era a cortar os direitos que o país avançava e hoje pode ver-se como estávamos certos. Efetivamente, o crescimento económico, a redução do desemprego, a dinamização da procura interna, a melhoria da balança comercial constituem, ainda que limitados no seu alcance, a confirmação de que a reposição de direitos, a devolução e o aumento dos salários e rendimentos, além do seu impacto positivo no plano social, são um fator essencial do progresso económico. E esta dinâmica teria sido muito mais enérgica, muito mais robusta, se não fosse o servedouro da dívida e o atual quadro de constrangimentos e condicionamentos externos, como os impostos pelo euro e os seus instrumentos de submissão, que condicionam a nossa soberania. A recuperação que não pode parar. Não podemos ficar por aqui como pretendem os grandes interesses dominantes da União Europeia e em Portugal. Há muito a fazer. Não podemos descansar pelo que foi conseguido. A resposta plena aos nossos problemas continua muito condicionado pelo limitado alcance das opções do governo do PS. Problemas para cuja solução precisa de uma outra alternativa, de uma outra política alternativa, a política patriótica e de esquerda que propomos e defendemos. E falamos do grave problema do desemprego, que ainda é muito grande. Falamos dos baixos salários, das baixas reformas. Falamos dos grandes atrasos e retrocessos verificados na economia do país, do investimento necessário ao desenvolvimento local e regional, da injusta distribuição da riqueza criada, das carências gritantes em serviços públicos e nas funções sociais do Estado. Falamos da precariedade no trabalho, esse flagelo social que urge por fim. Com a luta foi possível pôr em marcha a regularização dos vínculos precários na administração pública e setor empresarial do Estado. É preciso agora garantir a integração com vínculo efetivo de todos os trabalhadores que exercem funções permanentes. Sabemos que estamos longe de se pôr fim a este flagelo, não apenas no setor público, mas também no setor privado. Por isso o nosso combate tem de continuar. Falamos dos déficits estruturais, em particular do produtivo, das suas fragilidades e vulnerabilidades, designadamente do plano alimentar e energético, demográfico, do ordenamento do território, das infraestruturas que urgem ser combatidas. O Algarve sabe bem do que falamos. O modelo de desenvolvimento imposto durante décadas na região do Algarve é bem o espelho das opções erradas a que a política de direita conduziu o país. O modelo que desprezou o aparelho produtivo, que absolutizou o turismo, que o transformou no alfa e no ômega da atividade económica. O turismo é uma vantagem que não pode deixar de ser aproveitada? É verdade, mas é também um problema. É um problema se, entretanto, se continuarem a verificar opções que desprezam o aparelho produtivo, a indústria, as pescas, a agricultura. É um problema que, quando está associado a trabalho sazonal, precário e mal pago, impondo longos períodos de desemprego, como acontece aqui. É e será um problema quando só uma minoria beneficia dos enormes lucros que esta atividade gera. Não apenas as grandes cadeias de hotéis e outros, mas também as grandes superfícies que não param de se multiplicar no Algarve, tornando a vida de milhares de pequenas e médias empresas cada vez mais dependentes e cada vez mais frágeis. É por isso que nos batemos por uma política de valorização do trabalho e dos trabalhadores, pelo desenvolvimento dos setores produtivos, substituindo importações por produção nacional, valorizando os muitos recursos que temos, criando fileiras produtivas como aquelas que já existiram aqui no Algarve, mas também com novas indústrias. Sim, falamos dos muitos e graves problemas acumulados de décadas de política de direita, que conduziu ao alastramento do fenómeno da desertificação do território, ao abandono do mundo rural e das suas atividades, e que são pano de fundo onde assenta a tragédia a que assistimos com os fogos florestais. Falamos da realidade portuguesa, moldado por anos e anos dessa política desastrosa, que promoveu o desmantelamento da administração pública, degradou todas as funções sociais do Estado, incluindo as funções de soberania,
reconfigurando-o a favor do capitalismo monopolista e reduzindo-o ao Estado mínimo. Falamos da política do menos Estado, assente num criminoso programa de privatizações que concentrou num restrito número de grupos económicos financeiros o poder económico que hoje domina a grande parte da nossa economia nacional. Falamos da política que tem na obsessão pelo déficit, na aplicação dos critérios nominais da União Económica e Monetária, do euro, um instrumento a pretexto do esvaziamento do papel do Estado nas tarefas de promoção do desenvolvimento económico, mas também o esvaziamento das suas funções sociais, a sua transferência para o setor privado em prejuízo do bem-estar das populações, mas igualmente nas suas funções de soberania, incluindo a segurança e a defesa, com consequências que vimos também agora em tanques e o roubo de material de guerra. Políticas conduzidas por sucessivos governos do PS, PSD e CDS, e que tiveram no governo anterior do PSD e CDS e no seu discurso sobre as gorduras do Estado, o mais acabado exemplo dessa política de desastre nacional. Os mesmos que agora proclamam aos sete ventos, como fazem passos e cristas, que o Estado falhou. Eles que fizeram o mal e agora fazem a caramunha. Não foi o Estado que falhou, foi quem em seu nome decidiu políticas contrárias ao interesse nacional. O que falhou foi a política direita, com as consequências desastrosas que a vida mostra. Foi a política que Passos, Portas e Cristas, sua ministra da Agricultura, aplicaram também com tanto zelo e em relação à qual o governo do PS tem dificuldades em se descolar. A política de cortar em série e de guerra aos trabalhadores da administração pública, à justiça, às forças de segurança, aos militares. A política do saem dois e não entra nenhum. Há responsabilidades outras a apurar? Naturalmente, camaradas e amigos. Mas nem Passos, nem Cristas, nem a política direita de anos e anos podem passar impunemente por cima das suas responsabilidades. Em relação a tanques e aos problemas da defesa, o PCP é a única força política que há longos anos e de forma sistemática vem chamando a atenção para o processo de governamentalização e de degradação da instituição militar, nomeadamente ao nível dos meios humanos e materiais e da condição militar. Degradação que atingiu o seu ponto alto na governação do PSD e CDS através de cortes cegos que puseram em causa a capacidade operacional das Forças Armadas. Não nos esquecemos das afirmações do Ministro da Defesa do governo PSD-CDS, entretanto reiteradas pelo atual governo e outros responsáveis, incluindo na área militar, de que mesmo com os sucessivos cortes orçamentais, as Forças Armadas não deixavam de cumprir as suas missões. O resultado aí está. Quem assumiu esta responsabilidade de dizer esta barbaridade, hoje devia pôr a mão na consciência. Quem tinha razão era o PCP, quem subestimava a realidade deve reconsiderar. Mas a situação não se resolve com a precipitação de exonerações de comandantes de unidade, de chefes militares ou de um ministro. Exige uma total apuramento das responsabilidades específicas, das condições de segurança e da realização de missões e da situação geral a que foram conduzidas as Forças Armadas, incluindo a retirada das respectivas consequências. Amigos e camaradas, olhando para a evolução da situação nacional nesta nova fase, não podemos deixar de manifestar a nossa preocupação em relação às opções políticas do governo do PS. Preocupações que resultam, em primeiro lugar, dos potentes constrangimentos impostos no investimento público, nas cativações orçamentais que agravam a afetação do financiamento em áreas como a saúde, a educação e a cultura, bem como a recusa em ir mais longe na reposição de rendimentos e direitos das populações, em geral, justificadas com o cumprimento das determinações da União Europeia. Preocupações que se acentuam
com a visível convergência em matérias de relevância entre o governo do PS, o PSD e o CDS, com particular significado em matérias de direitos dos trabalhadores e em opções do domínio económico e financeiro. Essa direita, que fica muito reverbativa a falar da maioria de esquerda, de um governo das esquerdas, de um governo de maioria parlamentar, quando a coisa toca a apertar, especialmente quando se trata de devolver direitos aos trabalhadores, acabou-se essa conversa, aí estão eles a votar ao lado do PS para manter essas punições aos direitos individuais e coletivos dos trabalhadores. Mas é tendo presente toda esta realidade contraditória que prosseguiremos a nossa luta, determinados em dar resposta às aspirações dos trabalhadores do povo, certo que o PCP não desbaratará gratuitamente possibilidades e perspectivas criadas no plano político, abertas nesta nova fase da vida política nacional. Não desistiremos de alcançar novos avanços e soluções para os problemas nacionais e para cada uma das regiões do país. Por isso, no processo de elaboração e debate do próximo Orçamento de Estado, lá estaremos determinados a tudo fazer para ir mais longe na criação do emprego, no combate à precariedade, na evolução dos salários e carreiras dos trabalhadores, para prosseguir o aumento das reformas, para reforçar o investimento público e apoiar a produção nacional, para dar resposta às carências urgentes do Serviço Nacional de Saúde e da escola pública, para se progredir na reversão do agravamento fiscal sobre o trabalho e introduzir justiça na tributação do grande capital. Amigos e camaradas, na CDU cabem todos os que aspiram e exigem uma real mudança de políticas, todos os que se identificam com a causa pública e se colocam ao serviço dos interesses dos trabalhadores, das populações e do povo português. É na CDU que conflui a força e a vontade dos que confiam em que é possível convencer, pela razão e justeza das suas posições políticas, e vencer pelo trabalho e luta por um Portugal de progresso e justiça social. A força que importa reforçar com o voto dos que aspiram a uma vida melhor para todos. O voto que é a mais segura garantia de que será utilizado para dar expressão e força a uma intervenção em solução dos problemas, à promoção do desenvolvimento de cada uma das nossas terras. Sim, camaradas, nós não somos seres sobrenaturais. Não somos seres perfeitos. Os nossos candidatos são homens e mulheres e jovens perfeitamente normais. Admitemos que outras listas possam ter pessoas sérias, mas só a CDU, e isso outros não têm, que é um projeto assente no lema do trabalho, da honestidade e da competência, ao serviço das populações, em que queremos uma vida melhor em cada terra. Então, confiem na CDU, porque aqueles que há 4 anos votaram aqui para recuperar o nosso vereador, hoje podem dizer: o meu voto valeu a pena, como vai valer a pena no dia 1 de outubro. Viva a CDU!